Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. E hoje eu estou aqui com o pastor do Ministério GEPAM, empresário também em nossa cidade. Conheci ele na época que eu era ciclista. Eu nunca fui, ele foi. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A gente fazia como hobby, né, Pascom? É Mas verdade. era muito bom. Te chamo de Pascom, pastor Luiz Fernando Pascom. Como? Como preferir, todos os nomes repetem e revelam a minha personalidade aí, né? Amém, amém. Pastor, obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, viu? Agradeço muito o convite, para mim é uma honra. Gostaria também de saudar a todos aí, uma boa noite, que Deus possa nos abençoar e que hoje possamos levar uma edificação através da palavra, do testemunho e das nossas vidas a quem estiver nos ouvindo. Amém, amém. O nosso podcast, você encontra nossas páginas do YouTube, tem também o Instagram do Vivendo a Palavra. E nós temos ali, no meu Instagram também eu posto sempre recortes e conteúdos, que é o André Maldonado Oficial. E esse podcast que é o Vivendo a Palavra, ele vem para contar histórias mesmo de exemplos de vida, pastor, como o próprio Paulo nos ensina a sermos cartas vivas. Então, é viver realmente aquilo que nós pregamos, né? Viver aquilo que realmente nós temos para entregar, não através de palavras, mas sim através dos nossos atos. Eu acredito nisso também. Acredito que Deus, quando nos comissionou, Ele nos molda e isso faz com que nós possamos levar testemunhos. Afinal de contas, nenhum de nós é super-herói, né? Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, enfrentamos os nossos processos, enfrentamos dificuldades e marchamos rumo a um propósito e um destino. E acredito que, com esse objetivo, mais uma vez, nós poderemos levar edificação àqueles que hoje, porventura, possam estar precisando de uma revelação para poder ter suas forças renovadas. Amém, pastor. Isso aí. Pastor, já para te conhecer um pouco melhor, gostaria que você se apresentasse, falar quem é o Luiz Fernando Pascom, né? Eu sou o Luiz Fernando, filho do Luizinho, filho da Neuza. Nasci lá em Pitangueiras, não é a praia, é uma cidade entre Bebedouro e Ribeirão Preto, uma cidade pequena. Cresci com os pés descalços, correndo na rua, jogando bola em campinho de areia. Coisa boa. Cresci numa família muito simples, muito humilde, mas muito responsável na perpetuação de um legado e de valores. Minha mãe é professora, meu pai é funcionário público municipal, ainda moram em Pitangueiras, e eles me deixaram uma incumbência de ser feliz. E eu acredito que esse legado que eles me deixaram me proporcionou desenvolver as minhas qualidades, as minhas habilidades. Eu me formei em engenharia mecânica há 30 anos atrás. Em 1998 me converti e desde 2018 eu assumi a responsabilidade pastoral de estar liderando a GEPAM. Então, é um processo, né, que envolve família, que envolve esposa, que envolve filhos, que envolve dedicação ao cristianismo e que me fez enfrentar diversos processos para poder me conhecer melhor. Amém. Em 98, pastor, foi a sua conversão. Sim, Essa conversão já acontece na cidade de Bauru? sim. Eu me formei em Bauru em 93. Estou completando 30 anos de formado. Eu já era empresário em Bauru. E foi durante uma crise na empresa que me levou a ter dores e a procurar uma saída, uma solução. E a saída e a solução veio através da dor, encontrar a salvação, a verdade, Jesus na minha vida e transformar aquele cenário que nós estávamos vivendo e passando. Amém. Como que foi isso, pastor? Como que chega o evangelho até você? Foi através de alguém? Ou alguém pregou para você? Alguém falou de Jesus para você? É Como que foi? interessante isso porque eu fui criado num berço católico. Meus pais sempre foram muito fiéis e envolvidos no catolicismo,
meu pai, minha mãe, ministros da Eucaristia, envolvidos com a liderança de catequese, de crisma, e eu cumpri todos os protocolos e passos do catolicismo. E eu me considerava um camarada que conhecia a palavra, que sabia de Deus, que sabia quem era Deus, até um dia que eu fui assolado por um problema muito maior que eu. Eu tinha a Proar, continuo tendo ainda, e a Proar se viu numa situação do endividamento monstruoso, gigantesco. E foi desesperador, porque naquele momento eu chamei a minha família, que era eu, a Adriana e o Luiz Paulo, meu filho mais velho, que tinha 1 aninho e pouquinho, e disse: nós temos 2 opções, reerguermos a Proar ou mudarmos de Bauru, porque Bauru, para mim, ficou pequeno para o tamanho da capacidade que eu adquiri com os meus conhecimentos de ar-condicionado. E a Adriana me incentivou, falou, não, nós vamos encarar isso de frente. E a Adriana, uma fonoaudióloga, tá, que foi fazer a parte administrativa e financeira comigo dentro da Proar, e eu continuava fazendo as minhas atividades com relação à engenharia, a parte comercial e a parte técnica. Porém, as dívidas cresciam. E, num determinado momento, a Adriana se converteu. A Adriana conheceu a palavra, conheceu o Evangelho e começou a pregar para mim. E eu dizia reticente para ela, esse negócio de crente não é comigo. Esse negócio de Evangelho, eu conheço tudo, eu sei a Bíblia. Mas a dor foi apertando, o cinto foi se tornando mais estreito. E um determinado dia eu fui a um culto na igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Pérez, pastora Vera, e era o pastor Jefferson que estava pregando. E era um culto de unção dos dizimistas. Eita! A coisa parece que começa já um afronto, né? E a Adriana me levou a esse culto, e quando ela percebeu que eu estava dentro de um culto, numa igreja com culto dos dizimistas, ela falou, hoje que ele vai sair daqui Lascou revoltado. Acabou, nunca Acabou mais vou ter tudo. outra chance. E naquele culto, Deus tocou na minha vida, e quando o pastor Jefferson falou assim, eu quero agora orar pelos dizimistas, para que eles sejam abençoados financeiramente. Eu olhei para a Adriana e disse para ela, bem, você dá o dízimo aqui? Ela disse, eu não dou o dízimo, mas sabe aquele aluguel do telefone que você me deu? Naquela época, a gente comprava telefone para alugar. Ela falou, aquele aluguel do telefone eu entrego como oferta aqui. Pode ir lá que ele vai ungir suas mãos. Então, foi uma semente que a Adriana plantou, que colheu um grande fruto. E depois daquele dia, nós fizemos as campanhas, eu fui instruído, fui motivado, e eu vi Deus agindo na minha vida. As dívidas acabaram. Para vocês terem uma referência, era uma dívida de quase R$1 milhão há 25, 26 anos atrás. Nossa, muito dinheiro. Tá? Em 2 anos, nós conseguimos sanear todas as dívidas e ainda conseguimos comprar a casa que eu moro. Entre o Luiz Paulo pequeno e o Luiz Felipe, que nasceu, eles têm 1 ano e 9 meses de diferença. O Luiz Felipe, no dia que nasce, é o dia que eu consigo comprar minha casa. Exatamente ontem. Ontem foi aniversário do Luiz Felipe, nós estamos gravando hoje no dia 27. Sim. Né? O Luiz Felipe nasceu no dia 26 de janeiro, e foi no dia 26 de janeiro de 2000 que nós compramos a nossa casa. Tá? Paga, quitada, à vista, com todos os predicados que Deus nos possibilitou ter. Olha como é incrível, né? Você que está em casa ouvindo, já o comecinho desse podcast, a história, como que a gente ser fiel com Deus, a gente fazer propósitos com Deus, fazer votos, como que isso tem um valor incrível, né? Deus
Todas as vezes que eu lembro de finanças ou que eu posso falar de finanças, eu me lembro que eu estava afastado da igreja. Eu já contei essa história aqui no podcast com a pastora Anida. Eu estava afastado da igreja e eu trabalhava de empacotador do supermercado, lá no supermercado Panelão. E eu fui levar a compra do pastor Lelo no carro. O pastor Lelo acho que passou por ali para comprar algo para algum membro da igreja. Eu sei que ele passou e comprou algumas coisas. Eu fui levar a compra. E ele me deu uma caixinha. Porque era hábito naquela época, você levava o carrinho até o carro, a pessoa te dava lá R$ 5, R$ 10. Ele virou para mim e falou assim: é dizimista? Né? E assim, eu conhecia a palavra, porque eu já tinha passado pela igreja, mas estava meio fora da igreja. Tinha 16 anos, né? Então, para mim, eu queria tudo naquele momento, menos igreja, né? O imediatismo. Então assim, é dizimista? Eu virei para ele assim, falei: pô, dizimista? Tô trazendo sua compra no carro, o que tem a ver? Ó, vou te dar uma oferta, dizima lá, hein, não sei o quê. Eu falei: não. Aí ele falou: você tá desviado, né? Eu falei: tô. Ele falou: vem cá que eu vou orar por você. No meio do mercado, o pastor Lelo orou ali. E aquele dia, no outro dia eu volto para a igreja, no outro dia eu retorno e nunca mais saí depois disso. Como que é incrível uma semente que a gente planta. É interessante isso. Hoje nós falamos muito de conversão, né? E as pessoas entregam a sua vida para Jesus, mas escondem seus bolsos. Tem muita vida convertida parcial a Deus. Nós entregamos a vida que é mais importante, que é o que nós temos de mais valor, mas queremos cuidar das nossas finanças como se tivéssemos sabedoria, entendimento e discernimento. E eu costumo sempre refletir sobre isso. Falo assim: Deus fez eu converter o bolso primeiro, para depois entregar minha vida para Ele. Porque eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. O jovem rico teve um encontro com Jesus e saiu do encontro com Jesus decepcionado, porque ele fazia tudo o que a religião mandava, mas não conseguiu se desapegar daquilo que o levaria para um caminho de dores, né? É verdade. Acho que a parte mais difícil de tudo na vida é essa parte financeira. Mas às vezes é difícil porque nós não temos o entendimento. Hoje eu vejo que a palavra fala que muitos perecem, né, pela falta do conhecimento, pela falta do entendimento. E é uma verdade, porque a Bíblia nos trata, né, pastor, como mordomos fiéis. E quando você é mordomo, você não é dono. Você é mordomo, você administra algo que é de alguém. Então, o que nós temos não é nosso. O que nós temos pertence a Deus. Foi Deus que nos deu. A gente administra. E aí, como você vai administrar? E esse entendimento, você reconhecer isso na sua vida, você entender que você só está administrando aquilo que Deus te deu. É fruto do seu trabalho, as suas conquistas, sim, mas a sua fidelidade vai mostrar onde você vai chegar. Isso é incrível. O reino de Deus é muito louco mesmo. Quando nós mergulhamos nesse conceito cultural e contrastamos a cultura do reino com a cultura do homem, nós compreendemos que nós temos um grande inimigo dentro de nós, que é o nosso ego, o nosso eu. E o nosso ego, o nosso eu, ele insiste em agir com a força do braço, por violência, por conhecimento pessoal, e despreza exatamente o conceito de cruz. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e aprenda o que é depender. A nação de Israel passou 40 anos num deserto para poder aprender o que era obediência e o que era dependência de Deus. E o princípio errado que a nação de Israel possuía estava dentro dela, a dura serviço. Nós, nos nossos dias de hoje, também convivemos com uma notória exacerbação do ego, dos valores humanos, que contrastam exatamente com aquilo que Deus pede para nós sermos. Nós, sem Deus, não somos nada. E Deus, sem nós, continua sendo Deus. Então, quando nós aprendemos a depender de Deus, eu compreendo que, com Deus, eu passo a ter tudo. Mesmo eu não tendo nada, mesmo eu não sendo nada, Deus vai prover na minha vida,
Deus vai trazer prosperidade, proteção, destino, salvação, libertação, que é os benefícios que a graça nos trouxe. É verdade. Pastor, e como que nasce? Você vem para Bauru, você começa a sua faculdade aqui em Bauru, se forma. Como que nasce a Proar? Em que momento que nasce a Proar, essa veia do empreendedorismo? Como que isso surge? Eu costumo dizer que Deus traça os seus planos, né? Eu me formei em 1994, né? E eu fiquei 6 meses desempregado, não tinha oportunidade de emprego. E um professor meu me ligou um determinado dia e disse assim: Pascom, tem um empresário aqui na cidade que está precisando contratar um engenheiro da área de termodinâmica. E como você foi meu melhor aluno, eu estou lhe indicando para que você fale com ele. Está aqui o telefone dele, pode ligar para ele. E esse professor me colocou num segmento de trabalho que eu desconhecia. Eu não conhecia ar-condicionado, não conhecia climatização, e eu comecei a trabalhar nesta empresa. Era uma empresa pequena e eu fiquei ali cerca de 1 ano. Só que ali eu aprendi o gosto pela termodinâmica e pela aplicação da termodinâmica, e desenvolvi os meus anseios empresariais. Decorrido isso, eu tive a ideia e nós montamos a Proar. A Proar começa em 1995, como uma pequena empresa. Eu saía para campo para poder fazer toda a parte de engenharia e toda a parte de vendas. E nós desenvolvemos grandes clientes muito rápido. Naquela época, há quase 30 anos atrás, a parte desse mercado de engenharia térmica era muito carente, e eu tive grandes oportunidades com grandes clientes para poder desenvolver não só a mim, mas também os princípios que eu carregava. E nós começamos com grandes obras, grandes clientes e fazendo obras de grande porte, que até então eram dominadas por empresas que vinham de São Paulo para poder executar serviços aqui. Posso citar, por exemplo, na época, existia a indústria alimentícia Gerais, que refresco, aqui em Bauru, né? E ali ela se tornou um dos nossos grandes clientes. Nós fizemos grandes instalações ali, coisas de grande porte. Depois disso, nós tivemos alguns shoppings aqui em Bauru, que fomos nós que fizemos, o Garden Plaza, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, naquela época, viviam uma expansão muito grande de agências, e nós chegamos a fazer 40 agências por mês de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então, nós tínhamos um volume muito grande de serviços, de instalações e de engenharia. Isso fez a gente se alavancar muito rápido. Porém, a inexperiência também cobrou um preço muito caro, e foi esse primeiro momento que nós passamos a crise financeira. Você remete isso à falta de conhecimento, talvez, de uma gestão administrativa, Exatamente. Essa linha. Eu conhecia a engenharia, mas eu era impetuoso. E a impetuosidade causa sequelas. Tá? Então, muitas vezes, eu não aceitava perder negócio, e aí a gente deixava a margem de lucro em segundo plano para poder continuar crescendo. Eu não aceitava ser menor do que era o mês anterior, né? Então, nossas metas eram crescer. Meta a qualquer custo. Né? Vender a qualquer custo. Vender a qualquer custo. E lucro, como que fica? E resultados. Né? Então, isso hoje também contrasta com a experiência que nós tivemos, que saúde empresarial ela passa não só pelo volume de vendas, mas pelos resultados que as vendas proporcionam. É verdade. E todo esse nível de experiência, hoje a gente consegue também aplicar nos princípios da igreja, nos princípios de ensino para os nossos discípulos, e fazer com que eles também possam crescer sem passar pelos dissabores que nós passamos, né?
E a Proar segue firme até hoje. Seguimos firme até hoje, fazem 30 e poucos anos que nós estamos no mesmo prédio, no mesmo lugar, trabalhando da mesma forma, atendendo grandes clientes. Legal, muito bom. Pastor, e como que surge o pastorado na sua vida? Quando você se converte, tem um tempo ali na igreja, né? Quando que aparece o pastorado, o ministério pastoral na sua vida? Eu me converti em 98 e eu me apaixonei pela palavra e naquela época de Igreja do Evangelho Quadrangular havia o ITQ aqui em Bauru. Sim. E eu fui fazer o ITQ, eu queria aprender. Porém, com 6 meses com que eu estava fazendo o ITQ, eu comecei a dar aula para os meus amigos que iniciaram a jornada de estudos conosco ali. E ali eu comecei a desenvolver as minhas aptidões para o ensino. E eu, durante todo o meu trajeto até me tornar pastor, eu me considerava um bom mestre, um bom professor. Porém, a vida nos causa desafios. E eu, em 2017, me vi com um cenário familiar caótico, com problemas na família. E foram esses problemas na família que me fizeram ter uma reengenharia, tanto na família, quanto o impulsionamento para o ministério pastoral. Tá? Então, foi um desafio que me levou ao viver um rompimento e uma aceleração que me fez aceitar o desafio de ser pastor. Diante de uma crise. Diante de uma crise, uma oportunidade que se tornou a saída para que a gente pudesse reconstruir bases. E é aí que nasce o Ministério GEPAM. O Ministério GEPAM, ele nasce com o meu cunhado, o apóstolo André Davi, em Mogi Guaçu. Tá? Então, meu cunhado já tem o Ministério GEPAM há cerca de 20, 22 anos em Mogi Guaçu. E nós tínhamos aqui em Bauru uma GEPAM que era cuidada como um pequeno grupo. Fazia reuniões de células e tinha culto aos domingos. E, num determinado momento, o pastor que cuidava desse pequeno rebanho falou, não quero mais, eu estou desistindo. Que foi exatamente um alinhamento da crise familiar com a necessidade de se cuidar de uma pequena criança que tinha sido abandonada. Então, nós sempre dizemos, a GEPAM é uma menininha que nasceu e foi abandonada. E nós tomamos posse dela para poder cuidar e transformá-la numa grande senhora, que é o nosso objetivo. E isso teve relação com o que nós falávamos um pouco antes ali no café, com a época que você estava muito envolvido com o ciclismo, que você estava muito envolvido com o esporte num todo. Eu lembro que você cuidava de grupos como Bike Brothers, outros grupos, você era o idealizador desses encontros. Sim, nós tínhamos o ciclismo como paixão, e a paixão pelo ciclismo se transformou um hedonismo na minha vida. O hedonismo, ele tem o conceito de que você faz algo por prazer. O prazer te dá prazer, e quanto mais prazer você tem, mais você quer praticar. Sim. O hedonismo, ele é associado no comportamento das pessoas que se intensificam demais naquilo que se propõe a fazer. Por exemplo, um camarada que corre, ele corre a semana inteira. Um camarada que tem o fisiculturismo, uma pessoa que cuida de aquário, uma pessoa que cuida de algo. Esse prazer que ela tem por fazer aquilo pode ser convertido num hedonismo. E isso faz com que ela foque somente naquilo e se esqueça das outras áreas da sua vida. Eu, quando pedalava, eu me tornei muito intenso no ciclismo, porque o ciclismo ele proporciona algumas virtudes que nenhum outro esporte tem. Primeiro, um desafio pessoal. Segundo, uma terapia emocional. E o terceiro, um networking
gigantesco. Você conhece pessoas, amplia seu rol de negócios. E com o crescimento do Bike Brothers, que era o grupo que nós tínhamos, levando pessoas que estavam deprimidas a viverem uma nova vida, pessoas que estavam com problemas de saúde, colesterol, triglicéridos elevado, a serem curadas daquilo tudo, nós fomos motivados a levar qualidade de vida. E o impulso por qualidade de vida nos levou a ter uma dedicação para aquele grupo. E nós chegamos a fazer eventos com 1.500 ciclistas saindo para pedalar. Sim. Tá? Era o Corujão que nós fazíamos na época. Participei de alguns saindo do Alameda, né? Ali. O Corujão tomava 3 meses do meu tempo, full time, focado na organização do Corujão. Tá? Desde inscrições, desde estratégia, desde patrocínio, de custos. E era algo que nós fazíamos totalmente sem fins lucrativos. Porém, aquela demanda de investimento de tempo, de cuidado, de zelo, fez com que a minha família ficasse em segundo plano. E esse segundo plano da minha família aconteceu num tempo muito ruim. Meus filhos estavam saindo da adolescência para a juventude e precisavam de uma referência paterna. Minha esposa, sempre muito amável, precisava dos meus cuidados e do meu sacerdócio sobre a vida dela. E isso causou uma celeuma tremenda dentro do meu lar. E foi no final desta celeuma que eu percebi que eu precisava fazer uma reengenharia. Abandonei o ciclismo, mudei meus conceitos com relação ao esporte, com relação à minha vida, e pude formar uma nova base de comportamento. E aí a igreja também me impulsionou para poder viver uma restauração de mente. Romanos 12, 2, renovai o vosso entendimento, foca naquilo que é do reino, porque tem uma vontade de Deus para se cumprir na sua vida. Aí nasce a GEPAM. Aí nasce a GEPAM em Bauru. Nós assumimos aquela pequena igreja com 10, 12 pessoas dentro de uma garagem. Em pouco tempo já saímos da garagem, conseguimos ir para um templo. O templo começou a crescer, 40, 50, 60 pessoas, 80 pessoas, veio o Covid. Aí foram 2 anos de igreja praticamente fechada. Online. A gente fazendo discipulado, culto, live, tudo pela internet. Quando libera os cultos novamente, a gente conviveu com um retrocesso tremendo. E aí esse retrocesso trouxe um atraso no nosso planejamento de crescimento. Mas hoje nós desenvolvemos os desafios do crescimento e estamos felizes com o que Deus tem feito no nosso meio. Os membros retornaram, pastor, depois do Covid, ou se perdeu bastante gente? Eu diria que 60% retornou, 30% se perdeu e 10% depois de um determinado tempo voltaram. Tá? Acredito que é mais ou menos essa média aí. E vocês continuaram com as lives, culto online? Os cultos online nós continuamos. As lives acabou sendo deixado em segundo plano por conta do tempo. O tempo. O culto online veio para ficar, né? É algo que eu acho que não tem mais volta. Isso aí o culto online ele se tornou uma forma de alcançarmos pessoas. O problema do culto online é que gerou um comodismo em muitas pessoas que não se comprometem mais com a verdadeira adoração e estão comendo pipoca no sofá assistindo a pregação, né? A gente brinca isso lá, os crentes Netflix. Senta ali, né? Criaram seus rituais, né? Seus argumentos e suas justificativas, né? Sim. Faz parte. E aí, quando vocês... Hoje a gente conversava um pouquinho, você falava dos desafios do Ministério GEPAM, né, onde vocês estão hoje alocados. Mas antes disso, pastor, o porquê do nome GEPAM? Qual que é a origem do nome GEPAM? Acho que isso é uma curiosidade.
talvez de quem está em casa também, sim, de saber. Gepan muitas vezes remete ao nome japonês. Japão. Japão. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu achei que era. Sim, é um certo senso comum desse conceito. Mas Gepan significa Jesus para as nações. Amém. Tá? É um ministério apostólico em que a gente crê que o reino vai ser expandido, difundido, e que um avivamento está na iminência de acontecer, porque é promessa de Deus, né? Sim, sim. E o Brasil vai ser, acho que o grande celeiro disso. E com relação a esse modelo, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na impartição de dons, nós cremos nos dons proféticos, nós cremos nos dons apostólicos e cremos que nós estamos na iminência de viver a terceira onda de avivamento que vai culminar com a volta de Jesus, né? Amém. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Muito bom. O que você espera, pastor, dos próximos desafios? Ministério Gepan, onde vocês estão hoje? Onde vocês esperam chegar? Os propósitos do ministério para o futuro? Com relação ao conceito ministerial, nós trabalhamos focados no princípio de Atos dos Apóstolos, ide, fazei discípulos. E nós temos uma igreja em que nós zelamos pelo pastoreio, mas não um pastoreio de uma pregação no domingo, mas um pastoreio que leva à mudança de caráter das pessoas, a transformação pelo acompanhamento, pela conduta aprovada. E nós temos um modelo onde praticamente acredito que 100% dos nossos membros estão inseridos numa célula e num discipulado com acompanhamento de uma pessoa sobre a vida dela. Ela é acompanhada nos seus passos, nos seus medos, nos seus temores, para que ela possa encontrar no modelo de Atos dos Apóstolos aquilo que ela precisa para poder crescer dentro da vida cristã. Legal. Acho que isso é incrível, porque a gente conversava um pouquinho e você comentou isso, eu fiquei pensando como seria bom se todos conseguissem ser pastoreados de perto, porque a igreja é um dos grandes desafios da igreja hoje. Eu acredito que o maior desafio da igreja hoje é cuidar de pessoas. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo convence o pecador do juízo, da justiça e do pecado. Mas o que ele faz depois disso? Como que ele vai lidar com os seus medos, com as suas culpas, com a sua rejeição, com a necessidade de mudança? Se ele entender que ele tem necessidade de mudança, como que ele deve mudar? Começa por onde? De que forma? Qual o primeiro hábito que ele precisa mudar? Como que o primeiro hábito vai influenciar na primeira atitude, no primeiro comportamento? Como que essa reação em cadeia vai mudar a conduta e o caráter dele? E hoje, o problema não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é fácil. Nós temos diversas ferramentas, diversas estratégias, desde um devocional até uma live, até um podcast, tudo. Nós pregamos o Evangelho. Hoje, o grande problema da igreja é cuidar dos sentimentos das pessoas, das emoções, dos conflitos. E nós vivemos hoje uma geração adoecida, pelos adventos da internet, do imediatismo, que tem gerado incredulidades, que tem gerado apego, que tem gerado demandas. E a pandemia também, acrescentou muito sobre isso. Sim, com certeza. E nós ainda vivemos no Brasil uma crise de informação. Nós chamamos de fake news. Mas até quando as fake news hoje comprometem a mente das pessoas? Até quando as fake news hoje se tornaram heresias dentro do Evangelho? Nós convivemos com pessoas que são totalmente incrédulas com relação a milagres. Estou passando por dificuldade, estou passando por problemas,
Mas Deus tem um milagre para a tua vida. Não, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus faz o milagre na vida dos outros. Senso de inferioridade violento, né? São os complexos, né? Meu pecado foi muito grande, Deus não vai me perdoar. Meu erro foi muito grande, Deus não tem mais aliança comigo. Então, esses conceitos traumáticos, infelizmente, tomam conta dos comportamentos que nós vivemos hoje e precisam ser cuidados, né? Até a falta de entendimento da palavra, né? A falta de entendimento que há um Deus, cara, que Deus ama tanto o povo, Deus ama tanto, né, você que está em casa, Deus amou tanto eu que não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Independente de quem nós éramos, né? Exatamente. Então, aquela cruz, né? Ela era para nós, nunca foi para Jesus. Jesus nunca mereceu isso, né? Na verdade, Jesus pagou um preço por... Eu escrevi isso no meu devocional de ontem. Eu faço meu devocional todos os dias, está meu caderninho aqui. Eu disse assim, quanto mais Jesus se aproximava da cruz, menos discípulos caminhavam com ele. É verdade, é verdade. Então, nós queremos os benefícios da cruz, mas temos dificuldades de pagar o preço da cruz. E muitos hoje encaram a cruz como um romantismo. Eu carrego uma cruz no peito. Mas você tem peito para carregar aquela cruz? Então, a cruz não é romance. A cruz é dor, é renúncia, é obediência. Tome a sua cruz, né? É morrer para si mesmo. É aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á por amor de mim. E, nesse sentido, eu acredito que nós temos uma igreja que tem mostrado isso para as pessoas. Você pode ser feliz. Mesmo que a tua família não foi feliz, mesmo que teus pais não te ensinaram a ser feliz, mesmo que o teu patrão te decepcionou, mesmo que você teve um pastor que não seguia os princípios de amor, de honra, de fidelidade, você pode ser feliz. Porque nós convivemos hoje com uma ausência de paternidade, não só física, mas espiritual para muitas pessoas. Muito. Houve-se, há algumas décadas, o conceito de quem orava era o pastor. Então, ele trouxe para si todas as responsabilidades do desenvolvimento espiritual e da proteção do seu rebanho. É o pastor que ora, eu preciso que o pastor ore por mim. Só que esses pastores, um dia, trouxeram decepções aos rebanhos. E a decepção que trouxe aos rebanhos trouxe consequências. E quando nós entendemos que nós podemos orar por você juntos, nós trazemos à existência um conceito de que nós temos intimidade com Deus e temos uma paternidade que nos respalda. E precisamos buscar Deus no nosso secreto, né? É o conceito lá de Gálatas, né? O Abba. Sim. O Abba Pai. Abba é Pai. O que a gente... Você estava falando sobre paternidade, eu me lembrei que eu preguei isso em um culto de jovem. E tem tantas pessoas traumatizadas com esse nome pai, principalmente relacionado à juventude, porque a pessoa está tão traumatizada com o nome pai, que quando você fala que Deus é pai, ela já cria um bloqueio com Deus. Ela já fala, opa, porque ela não entendeu a paternidade natural. E se ela não entendeu a natural, ela já está bloqueada a compreender também a espiritual. Exatamente. Ela já criou esse bloqueio. E isso é muito grave. É um papel aí do discipulado para construir algo e restaurar isso e trazer uma intimidade de novo, do Abba. Poder falar Abba, papai, meu paizinho, né? E nesse sentido, nós convivemos com pessoas que são inescrupulosas. Que quando ele percebe a fragilidade de uma pessoa, ele traz para ele e não para Deus a responsabilidade de curar aquela pessoa. Então, existe uma linha muito tênue entre o que eu posso fazer por você e até onde isso vai, para não gerar uma dependência emocional, do que aquilo que Deus vai fazer por você, que gera uma libertação emocional. Quando nós falamos sobre isso, Jesus também disse, quando você for orar, não seja como os hipócritas, os fariseus,
que oram em voz alta no Sim. templo para se aparecerem, para se tornarem referências. Mas entra no teu quarto, né? Ore em secreto, ore ao Senhor. Mateus capítulo 6, verso 6. E essa palavra quarto, na sua origem, ela fala que o quarto ele é um lugar onde se guardam os grandes tesouros. Ou seja, Jesus está dizendo assim, quando você estiver com dificuldade, com problema, busque a Deus no lugar que Ele tem algo para lhe dar, no lugar secreto. E aí você vai sair dali com aquilo que você necessita, com aquilo que você está precisando. E é nesse modelo que eu acredito que nós precisamos trazer a restauração de uma geração que se perdeu nos valores, né? Estão órfãos, né? Uma geração órfã de princípios, órfão de valores, órfão de identidade. E aí passa muito pela questão emocional, que o Sim. pastor disse. Muitas vezes o problema dele não é espiritual, na questão de orfandade dele, mas sim mental. Emocional. Nesse sentido, Maldonado, o inimigo sabe que se ele roubar a fé e se ele roubar ou comprometer a identidade, nós comprometemos o nosso destino. Quando Jesus se apresenta diante de Satanás, a primeira frase que Satanás lança contra a mente de Jesus é: se tu és o Filho de Deus. Exatamente um ataque a essa identidade. Jesus tinha passado por prova, 40 dias gemendo num deserto, isolado, rejeitado, mas ele precisou saber que havia um processo para blindar as suas emoções e que Satanás iria atacá-lo nas suas emoções. E Jesus se torna um modelo do primeiro passo que nós devemos dar. A nossa orfandade precisa ser vencida, a nossa identidade precisa ser reconstruída, a nossa identidade tem que estar pautada num alicerce, a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus entra dentro de nós, nós recebemos o que Adão recebeu no princípio, no Éden, o poder. E recebereis poder. E muitas vezes nós achamos que o poder é só para ver sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Mas o princípio do poder está em governar e dominar. E quando nós aprendemos que a nossa identidade nos leva a governarmos a nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós passamos a dominar nossas reações, nossos comportamentos, sabemos nos posicionar diante das tentações e vamos construindo um comportamento aprovado diante dos homens e diante de Deus. O Evangelho, em Lucas, né, a gente tem a narração da história, uma das mais famosas e mais pregadas em todos os altares aí. Toda vez que a gente fala de orfandade, de paternidade, a gente lembra do filho pródigo, né? Bem lembrado. A gente lembra de uma história de um menino que, quando ele volta, ele disse assim: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. E muitos vivem esse conflito interior de que, poxa, eu era filho, entre aspas, você nunca deixou de ser filho, mas você era filho porque você estava no corpo, mas em algum momento, talvez alguém está nos assistindo aí, se afastou da igreja, se afastou do corpo, se afastou por causa de algo que entrou, um pecado, alguma coisa do tipo, uma frustração, uma acusação. Talvez às vezes as pessoas se afastam, não é nada por causa, não tem um motivo específico, ela se afastou. E ela agora, ela tá igual o filho pródigo lá, ela tá voltando: pai, eu pequei contra ti, eu errei, e eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. E o pai tá falando: não, aqui isso nunca foi negociável, né? A gente nunca negociou esse princípio. Esse princípio é um pai de braço aberto para te receber, ainda que você chegue sujo, fedido, com a roupa. O pai está preparado para fazer festa e churrasco, pai continua né? sendo pai, né? Pai é pai e acabou. E olha só, eu acho que isso também nos remete a conduzir o raciocínio das emoções. Tá? Porque o que levou aquele filho a pedir a herança para o pai? Foi uma crise, uma crise emocional. Os sentimentos gritaram: não tenho mais tempo aqui,
meu tempo aqui acabou, não estou mais satisfeito na tua casa. Isso acontece pouco dentro das igrejas. Né? Agora, olhe só, aquele filho criou um muro para proteger a si próprio, achando que estava fazendo certo. Só que o muro que ele criou foi o muro que levou ele a um isolamento. O contexto nós criamos argumentos nas nossas vidas para poder blindar os nossos sentimentos e as nossas vontades e justificar muitas vezes os nossos erros. Só que esses argumentos, esses muros que nós levantamos, vão ser os próprios muros que um dia irão nos fazer se sentir rejeitados, abandonados e excluídos. É verdade. E muitas pessoas, quando atingem esse ponto, entram em profunda depressão e se anulam e muitas vezes tiram as suas próprias vidas. Não consegue achar o caminho de volta. Esse é o cerne. Quando você se sentir desse jeito, há uma solução. Volte, recomece. Não tem problema recomeçar. O problema é que o homem se torna soberbo pelo seu ego e acha que tem demérito recomeçar, reconstruir, restaurar. E, na verdade, não tem demérito nenhum em nós reconhecermos que temos falhas. E o recomeço, ele é difícil. A gente até falando sobre isso, acho que o Espírito Santo nos levou para isso. O recomeço, ele é difícil porque ele tem um processo de dor nele. Porque para você voltar tem que ter esforço. E até nessa própria parábola, quando ele volta, ele passa as frustrações dele lá, ele volta ao encontro do pai. Mas quando ele volta, o irmão se sente enciumado. E o irmão cria um bloqueio e fala assim, peraí, pai, você vai receber ele, pô, eu sou mais importante. Você nunca deu um churrasco, você vai dar um churrasco para ele. E às vezes na igreja, nós temos sido os irmãos que têm bloqueado a volta do filho. A volta do nosso irmão. Então a gente tem que fazer uma autoanálise na igreja, julgarmos menos e amar mais. Acolher. Eu pregava em uma igreja, pastor, e eu falei algo quando Paulo ele estava ensinando a palavra, um jovem cai da janela, né? E quando Paulo chega diante desse jovem, ele não chega dando um sermão para o jovem, ele não chega dando uma palavra para o jovem, ele não chega dando uma lição de moral no jovem, não, ele abraça o jovem. Então, quando ele abraça o jovem, tinha muitas pessoas em volta, obviamente, as pessoas assustadas com aquela queda, mas Paulo diz, fique bem, porque ele vive. Amém. Né? Então, o abraço trouxe vida, não foi a palavra, não foi a exortação. É exatamente esse o conceito que nós precisamos trazer do modelo da igreja. Jesus nos ensinou que ele ama o pecador e odeia o pecado. O pecador é aquele cara que vai entrar na igreja quebrado, destruído, cheio de feridas, né? Com as suas sequelas que vêm do mundo. A questão da igreja eu vou cuidar das feridas e vou transformar as feridas em cicatrizes, para que ele possa se lembrar de onde ele saiu e qual a promessa que existe para ele. Quando nós nos tornamos juízes, nós nos tornamos julgadores e perdemos o propósito. Jesus dizia, eu não vim para condenar, eu vim para salvar o mundo. Moisés tinha um chamado para ser libertador. Porém, 40 anos na corte de Faraó lhe fez perder o propósito. E quando ele vê um hebreu sendo morto por um egípcio, ele deixa de ser libertador e se torna um julgador. É verdade. E aí se torna um executor. Achou que não tinha ninguém vendo, né? Quantos de nós estamos sendo executores dentro da igreja, sendo que fomos chamados para ser libertadores? O Senhor me ungiu. Isaías 61, com um propósito. É verdade. Tá? Curar, libertar, sarar e pregar as boas novas da salvação. Então, a unção de libertação, essa libertação espiritual, tem transformado cristãos em Moisés, que estão matando gerações, ferindo pessoas,
e enquanto não passarem pelos seus desertos, não se tornarão mansos, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que. Acho que tudo isso se resume em um entendimento. Um entendimento simples de Romanos 8,17. Amém. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se nós somos filhos, nós não somos pai. Deixa o papel com o pai e faça o seu papel de filho. Às vezes a gente quer tomar Glória o lugar a do Deus. pai, né? É. E olha que interessante, um pouquinho mais para frente vai falar assim, a criação espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. É verdade. Tem um povo clamando, tem um povo gemendo, tem um povo precisando da manifestação nossa, com um testemunho autêntico, porque essa palavra filhos é ruiós, e é o filho maduro, é o filho que alcançou a maturidade. Então nós precisamos vencer os nossos desafios, vencer as nossas limitações, enfrentarmos os nossos processos, porque tem uma geração clamando, esperando pela nossa manifestação. E aí se torna muito hipócrita a nossa participação dentro de uma igreja de 4 paredes, tendo os confins da terra para serem alcançados, né? É verdade. Esse é o desafio. Acho que o principal desafio da igreja é entender a sua missão. Acho que isso é... Alguns já entenderam, outros ainda estão no processo. A gente crê que vão entender. É o problema todo que eu vejo, agora falando um pouquinho mais de amplitude, é que muitos ministérios criaram reinos próprios e se esqueceram que o reino é de Deus, é do Pai, e se tornaram deuses dos seus próprios ministérios, das suas próprias denominações. O reino é do Pai. O reino é do Pai e ele tem a ver com o que a Bíblia ensina. Ajuda ao próximo, amor ao próximo, cuidar dos necessitados, pregar o evangelho para aquele que estava lá no deserto caminhando e não sabia nada. E nesse sentido, pastor, olha que interessante. Nós também temos um trabalho com relação a cuidar de pastores. Porque por muito tempo os pastores acharam que poderiam e deveriam e conseguiriam andar sozinhos. E hoje nós cuidamos de pastores também. É tá? Mesmo, professor? O Ministério de GEPAN tem essa... Nós temos. Eu tenho um discipulado uma vez por mês com pastores de outras denominações. De GEPAN também. Nós temos hoje GEPAN em São Manuel, em Jaú e uma outra unidade aqui em Bauru. Mas eu também cuido de outros pastores, de outros ministérios. Tá? Que estão desistidos, desamparados, pensando em fechar e foram reavivados, reativados para poder buscar rompimento e aceleração. Tá? Amém. Que Deus te abençoe. Continue nessa empreitada aí, porque realmente eu acho que o pastor José Gonçalves tem um trabalho que é pastor discipulando pastor, né? Ele tem feito isso. É mais ou menos isso. É nessa linha, né? Nessa linha. Eu sou pastoreado por um pastor. Isso. E isso me motiva a pastorear outros pastores. Precisa, porque o pastor ele não é super-homem, né? Exatamente pastor, ele isso. Tem as dores dele. O pastor vai brigar com a esposa, vai ter um conflito com os seus filhos, vai ter um problema financeiro, vai fazer uma besteira, e ele precisa ter alguém para poder chorar, conversar, ser orientado e motivado a transformar aquele choro num riso, em alegria, né? É verdade. Pastor, nós estamos caminhando para o fim. Um prazer imenso a gente conversar um pouco, né? Praticamente já faz 1 hora que nós estamos conversando. O tempo voa, passa, né? O tempo voa. E eu agradeço demais, né? A sua vida, a sua disponibilidade de estar aqui, contribuindo. Esse podcast, ele fica aí no YouTube, você pode compartilhar, você pode divulgar para os seus amigos. Acho que histórias que nos inspiram, né? Então, tudo que vem de Deus traz alegria, traz conforto. É muito bom de ser compartilhado. E quando esse podcast nasceu, realmente o propósito foi esse, de trazer histórias, falar um pouco, contar um pouco histórias de pessoas que talvez uma grande massa não conheça, mas tem muita gente fazendo muita coisa relevante. Amém. Eu creio nisso. Muitas pessoas fazendo muita coisa relevante aí que estão no anonimato, né? Existem pessoas que estão preocupadas com a multidão
principalmente por questões que não conseguem lidar com seus egos. Né? Eu preciso ter uma grande igreja. Mas o que é uma grande igreja? O que é um grande ministério? O grande ministério de Jesus foram apenas 12 pessoas. Exatamente. Tá? Então, quando nós entendermos que quantidade ela é um destino para quem preza por qualidade, isso vai se tornar uma realidade. Amém. Mas esse não pode ser o modelo invertido de eu querer a quantidade primeiro para depois ter a qualidade daquilo que eu tenho como objetivo. Né? Encerrando já o nosso bate-papo, eu queria dizer para quem está nos ouvindo, seja perseverante nos seus desafios. Os desafios nos fazem ser fortes. Os desafios vão gerar impulsionamento nas nossas vidas. Amém. Todos os testemunhos dos grandes heróis da fé, eles foram superados porque eles enfrentaram os seus desafios. Desde Abraão, deixa a tua parentela, sai, vai para onde eu vou te mostrar. O desafio de Abraão fez ele superar seus medos, suas incertezas, sua insegurança. Os desafios de Neemias, Sim. os desafios de Gideão, né? E assim somos nós. Os nossos desafios precisam gerar impulsionamento nas nossas vidas. É o próximo nível. Enfrente o desafio para poder alcançar o próximo nível. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe demais. Pastor, antes da gente encerrar, qual que é os dias de culto da Ministério Gepan? Nós temos células às terças-feiras, culto às quartas-feiras às 20 horas e aos domingos o culto da família às 19 horas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o Ministério, Instagram. Facebook, Instagram, temos as nossas páginas lá, fica à disposição de vocês. Todos os dias tem um insightzinho lá, uma palavra de vida, uma palavra motivacional, um flyer para você poder ouvir algo de Deus. Está lá como Gepan, Ministério Gepan Bauru. Gepan Bauru. Isso. Segue lá, Gepan Bauru. Pascom também tem suas redes sociais, né, Sim. pastor? Segue lá, pastor Luiz Fernando Pascom. E é uma alegria. Confesso que eu aprendi muita coisa. Obrigado, viu? Obrigado pela gente estar junto aqui e compartilhar essa palavra. A alegria é minha, eu que agradeço a oportunidade e gostaria que esse seu modelo pudesse se ampliar, né? Porque a gente percebe que é um modelo de fé, de atitude e de ousadia. E quem ganha com tudo isso é o reino. Amém. A palavra e o crescimento que tanto nós clamamos para poder acontecer na face dessa terra. É verdade. Vamos avançando. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, sua casa. Né? Estamos aí numa terça-feira. Semana está começando, mas acreditamos que não desista. Vai em frente porque Deus é contigo, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo no